Bom dia a todos. Possamos estar envolvidos após esta música serena, suave. Possamos ter os nossos corações apaziguados, no sentido de podermos agora estar disponíveis para podermos ouvir e vermos os trabalhos que vão ser apresentados. No que me toca a mim, espero que o meu possa ir ao encontro das vossas expectativas e que possa, de certa forma, também obrigar-vos a uma certa reflexão. Porque isto é bom. Se nós refletirmos, estamos a meditar sobre os assuntos. É muito gratificante nós, e deixa-me dizer isto, sem qualquer desconsideração pelos trabalhos que foram apresentados ontem, mas é gratificante nós vermos quando nós temos uma pessoa que tem uma formação académica e depois, junto ao seu saber académico, ao saber da doutrina espírita, e consegue compilar aquilo. Isto ajuda-nos, são apêndices que ajudam a fortalecer-nos na nossa fé. Porque passamos a ter uma visão diferente daquilo que nós vamos aprendendo na doutrina espírita, mas quando alguém junta ao saber académico ao saber espírita, isto dá-nos uma abrangência completamente diferente e, claro, ainda bem que assim é, para todos nós que não temos, eu em particular, que não tenho essa formação académica, ajuda-me imenso a poder compreender melhor as coisas. Mas isto é importante nós também refletirmos sobre isto. Ela ajuda-nos a fortalecer a nossa fé se ela já estiver alicerçada. Se ela não estiver alicerçada, devidamente alicerçada, isso pode nos gerar, de certa forma, alguma confusão. E para que nós possamos alicerçar essa mesma fé, nós precisamos ir ao encontro do que nos diz Emmanuel. Para se acreditar, para se ter fé, não basta apenas acreditar. É preciso primeiro compreender aquilo que se acredita. E isto é muito importante. E então, nós temos, daqui não se consegue ler, nós temos que perceber que para podermos compreender a essência do Espiritismo, nós precisamos de assimilar os seus conteúdos. E então, quando falamos de Espiritismo, imediatamente o associamos a uma doutrina de tríplice aspecto. Isto está no Livro dos Espíritos, filosófico, científico e ético-moral, que proporciona ao homem as respectivas consequências morais. Tudo isto é muito válido em teoria, pois na prática encontramos vários obstáculos que, apesar de estarmos em contacto com esta doutrina científica e filosófica, ela não nos proporciona, em muitas circunstâncias, as tais almejadas consequências morais. E porquê? Porque nós estamos numa filosofia e muitas das vezes temos dificuldade em perceber o que é isso de filosofia. E a filosofia é nós percebermos que ela vai ao encontro do porquê, da razão de tudo o que existe. E ela vai ao porquê procurando respostas concisas, consensuais, observando e explicando todos os fenómenos, dando-nos respostas claras, objetivas, lógicas. Ora, se nós somos espíritas, se nós abraçamos o espiritismo, que é uma filosofia, nós precisamos de perceber e aceitar de que aquilo que o espiritismo nos proporciona, nos dá, é algo que foi precisamente devidamente estudado, comparado, analisado, e as respostas que chegam até nós vai de encontro com a verdade. Para quê? Para que aquilo que nós vamos assimilar, nós aceitemos como a verdade. A filosofia é uma disciplina que trabalha na busca da razão por detrás de todas as coisas. Procura sempre uma resposta válida para tudo o que existe, abordando todos os ângulos da questão e encontrar respostas consensuais a todas as questões levantadas. Então a filosofia tem um compromisso completamente diferente das religiões. O compromisso que a filosofia tem é explicar as circunstâncias dentro de uma metodologia lógica, preocupando-se
com a resposta para que ela vá ao encontro da razão, da razoabilidade. Que não era este o critério e não era utilizado nas religiões tradicionais. Ora, daí que nós, sabendo que estamos numa filosofia, nós temos essa percepção de sabermos que aquilo que o Espiritismo nos dá é algo que vai ao encontro e que nos deve proporcionar às tais consequências. Elas devem ter um impacto em cada um de nós, no sentido de nos fazer mudar aquilo que são os nossos comportamentos, aquilo que são as nossas atitudes. É por isso que se diz que filosofia é amor ao saber. Este amor ao saber impulsiona o filósofo para a busca da verdade. E é precisamente nesta busca da verdade que se adquire o conhecimento. Sustentado neste conhecimento, o filósofo transforma o fenómeno numa crença verdadeira e justificada. Então nós estamos aqui a tratar a questão da reencarnação. A reencarnação é uma crença que ela é verdadeira. Porquê? Porque o Espiritismo, ou seja, ela é uma verdade, mas o Espiritismo, pela sua explicação filosófica, vem confirmar que esta crença, ela é verdadeira. Porque a justificação que o Espiritismo nos dá relativamente à reencarnação, abordando todos os ângulos da questão, conforme nós vamos ver, e que está perfeitamente desenvolvido na questão 222 do Livro dos Espíritos, na codificação, na Revista Espírita, de 1868. Ela vai ao encontro, e então aquilo que o Espiritismo nos explica filosoficamente acerca da reencarnação, se nós assimilarmos essa explicação, nós passamos a ter uma crença em nós, uma crença verdadeira e justificada. Ora, perante isto eu pergunto a todos que aqui estão: nós acreditamos na reencarnação? Nós acreditamos na reencarnação? E eu pergunto, porquê? E se eu não souber explicar porquê, deixa de ser, para mim, uma crença verdadeira e justificada. Porque eu não consigo encontrar, eu acredito porque me informaram, porque passaram essa informação. Eu tenho que justificar, não é justificar para os outros, é justificar para mim mesmo porque é que eu acredito na reencarnação. E encontrar nas explicações que o Espiritismo nos dá, encontrar, compreender aquela informação para que eu interiorize essa informação e ela passe a ser, no meu espírito, no meu coração, uma crença verdadeira e justificada. Porque se eu não conseguir justificar, é uma crença como aquela crença de quem passa por baixo do escadote tem 10 anos de azar. Não é? É uma crença. Se nós pedimos uma explicação para quem acredita nisso, não conseguem dar uma explicação, porque não tem explicação isso. E aqui, aquilo que o Espiritismo nos passa para cada um de nós são crenças verdadeiras e justificadas. E esta justificação, como tem que passar, nós temos que a saber assimilar. Precisamente por isso é que é importante nós amarmos o saber. Ir ao encontro das propostas do Espírito de Verdade. Espíritas amai-vos e espíritas instruí-vos. E isto é catapultado pelo amor que nós possamos nutrir à doutrina, que nós abraçamos, porque esse amor ao saber, essa busca do conhecimento, vai nos dar o conhecimento. Um conhecimento num sentido racional. E então a reencarnação não passa a ser uma crença, passa a ser uma realidade para cada um de nós. Quando nós perguntamos qual é o principal livro da codificação espírita, qual é o livro que nos vem à mente? O Livro dos Espíritos. E eu pergunto, porquê que ele é o principal? Porquê? Porque é sagrado? Não. Porque foi o primeiro? Não. Pela sua metodologia. Porque a sua metodologia filosófica. Reparem a capacidade daquele homem que nós chamamos de Allan Kardec, Sir Hippolyte. O rigor que ele teve a empreender para ter a certeza de que as respostas eram dadas por espíritos e que as respostas eram dadas de uma forma consensual,
naquelas perguntas mais polémicas, o que é que ele fazia? Ele colocava a pergunta numa região, numa cidade, a mesma pergunta numa outra cidade, num outro país. E quando recolhia toda essa informação, ele, com essa garantia, sabia que aquilo que não era dos homens que vinha a explicação, era dos espíritos. E que a resposta dada ia ao encontro daquilo mesmo princípio, porque elas eram consensuais. Havia normalização das próprias questões. Isto é método filosófico. O que nos dá todas as garantias que as respostas que nós obtemos são verdadeiras. É este que nós temos, e isto é que nos deve fazer refletir para que todas as informações que nós recebemos do Espiritismo, nós as meditemos para assim, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar de linha. Isto é que são as consequências morais, que é o principal objetivo da doutrina espírita. É mudar a nossa postura, a nossa forma de ver o mundo, a forma de ver a vida. E então nós vamos fazer aqui uma análise sobre a reencarnação, onde eu utilizo as questões 136, 132, 166, 132, 166, 171 e 222 do Livro dos Espíritos e a Revista Espírita de 1858, peço desculpa, mês de novembro. E então diz-nos o seguinte, na questão 132, qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? E a resposta diz-nos o seguinte, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é a expiação. Peço desculpa, mas eu prefiro assim. Para uns é a expiação, para outros é a missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm de sofrer as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda um outro fim, a encarnação, ou de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na criação. Muito bem. É aquilo que nós normalmente costumamos fazer. Lemos a resposta, lemos a pergunta, lemos a resposta e passamos à questão seguinte. Mas isto tem muito que se lhe diga. E nós precisamos de esmiuçar. Isto aqui é como aqueles sumos concentrados, aqueles concentrados de fazer sumo, que uma garrafa de 1 litro faz 10 litros de sumo. E então nós temos que realmente saber diluir as questões que Allan Kardec e que colocou aos espíritos e que eles passaram para nós. E então, segundo a minha análise, e como é óbvio, eu sou falível, como todos nós, é a minha interpretação. Acredito que não vou meter nenhuma calinada antidoutrinária, mas é a minha interpretação que vocês podem partilhar ou não daquilo que eu interpreto. Então, na pergunta diz-nos assim, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? O que é que Kardec quer dizer com isto? Número 2. Qual o objetivo o que é que Kardec quer dizer com isto? Para que é que os espíritos encarnam? Haverá necessidade disso? Eles não poderiam evoluir no mundo espiritual? Esta é uma questão pertinente que Allan Kardec coloca aos espíritos. E os espíritos respondem, Deus lhes impõe. Impõe. O que quer dizer assim, ou há encarnação ou não há encarnação. Se ela há, é uma imposição de Deus. Todos nós estamos submetidos a ela, quer queiramos, quer não queiramos. Com o fim de fazê-los chegar à perfeição. O que é que isto quer dizer? Que nós não somos perfeitos, que Deus não nos criou perfeitos. Deu-nos essa tarefa a cada um de nós. De nós trabalharmos para a nossa perfeição. E esta perfeição tem que ser alcançada pelo nosso trabalho. E então o que é que temos a fazer? Para nós podermos chegar à perfeição, nós temos que colocar na prática aquilo que normalmente nós vamos aprendendo na teoria do lado lá da vida. E então a encarnação, bem precisamente, mostrar pelas provas que nós enfrentamos, se realmente aquilo que nós vamos recolhendo em termos teóricos
faz jus àquilo que nós sabemos. Para uns é expiação, para outros missão. Nós estamos cá em provas, meus amigos. E as provas é exatamente nós sermos testados naquilo que são os nossos conhecimentos. É isto a grande maioria de nós. Nós estamos cá não para aprender, mas para aprender a fazer. Nós aprendemos e agora temos que vir aqui mostrar o que valemos naquilo que nós aprendemos. Aprender a fazer. E então, isto é uma forma, é uma prova que todos nós temos que, para poder atingir essa perfeição, são etapas que nós vamos trabalhando em nós mesmos para conseguirmos chegar à perfeição, porque foi a tarefa que Deus nos deu. Para outros, é expiação. É claro que no decurso das nossas existências milenares, nós colidimos muitas das vezes radicalmente com a lei. E então não é uma prova só, não é suficiente. É preciso que nós sejamos alertados para o erro que nós cometemos, para aquela colisão contra a própria lei natural. Nós precisamos de ser alertados. Então esta expiação vem com uma forma mais sentida, mais doída, para nos alertar que nós temos que mudar, cada um de nós, para que a mudança se opere em nós. Nós temos de mudar a postura, nós temos de mudar o nosso comportamento. É nisto que se encontra, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Mas há aqui um detalhe, queridos amigos. Seja qual for o espírito que encarne na Terra, ele passa pelas vicissitudes da existência corporal. Algumas, porque faz parte. Nós estamos neste barco, que nós chamamos Terra. E este orbe tem as suas características. Seja o espírito que cá encarne, imperfeito ou perfeito, ele passa por vicissitudes que é inerente a este mundo onde nós vivemos. Todo o espírito que nasce neste mundo de terra morre. Nasceu, morreu. Ninguém cá fica para semente. É uma vicissitude da existência corporal. Os espíritos reencarnam, vamos chamar assim, não é? Nascem, para que possamos perceber o que eu quero dizer. Nascem e submetem-se ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento até a velhice. E a velhice traz-nos, pela força natural das coisas, traz-nos vicissitudes. É o reumatismo, é aquela dor ali, é aquela coisinha acolá, é ter que andar de bengala, é ter que fazer isto. São vicissitudes da existência corporal. Lembremos-nos de Chico Xavier. Na sua fase final, vicissitudes da vida corporal. E estamos a falar de espíritos daquele calibre. Eu deixo só uma questão no ar. Jesus, quando esteve na Terra, ele foi carpinteiro, com o seu pai. Será que a madeira que ele carregava às costas era mais leve que a madeira que José ou os outros carregavam? Será que por qualquer razão, por uma distraçãozinha qualquer, ele não terá mandado uma marretada no dedo a pregar um prego e não ter feito como os outros? Ai, que me aleijei! Vicissitudes da vida corporal. Por isso isto é inerente a todos nós. Ó Filipe, isto está fácil, não está fácil. Visa um outro fim, a de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Nós somos co-criadores com Deus. Nós somos co-criadores com Deus. Nós temos a tarefa de levar este mundo de provas e expiações a mundo de regeneração. De mundo de regeneração a mundos superiores. A quem é que cabe esta tarefa? A nós. A nós. Onde nós damos a mão àqueles que nos estão à retaguarda e estendemos a mão àqueles que estão na nossa vanguarda. Para todos em conjunto operar em cada um de nós a nossa transformação moral. E podermos levar este mundo a um mundo feliz, ao paraíso. É a nossa tarefa. Mas isso só se consegue como? Nas sucessivas existências. Nós vamos trabalhando, vamos ficar neste sentido migratório. Nós vamos adquirindo cada vez mais experiência e vamos tendo melhores capacidades de poder levar este mundo
a um mundo feliz. Porque no momento atual, de todos os bilhões de espíritos que fazem parte do ambiente do orbe, encarnados e desencarnados, não têm condições de colocar o mundo terra num mundo feliz. Mas a encarnação vai nos permitir, os que estão lá vêm para cá e nós que estamos aqui vamos para lá. E vamos fazendo esta permuta. E nós vamos levar este mundo a esse estado de graça. É a nossa fatalidade. É esta a nossa fatalidade. Sermos espíritos perfeitos. Então, como pode a alma que não alcançou perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Nós estamos aqui num universo limitado a esta sala, a este auditório. De todos nós que aqui nos encontramos, nenhum de nós é igual em termos de conhecimento intelectual e moral. E com certeza há os que têm maiores capacidades e os que têm menores capacidades. Aqueles que estão nas linhas da retaguarda, por muita vontade que tenham neste momento, assim, eu vou conseguir chegar nesta existência, eu vou conseguir chegar a ser igual àquele que está na vanguarda. Não tem possibilidade. Não tem tempo para isso, nem condições. Ele precisa de retornar ao mundo espiritual. A diversidade que existe de níveis de conhecimentos, ela é tão grande. Mas que todos nós vamos conseguir. E como é que conseguimos? Hoje não conseguimos hoje, mas numa nova existência e numa existência sucessiva nós vamos conseguir isso. 5. Sobre o que se funda o dogma da reencarnação, sobre a justiça de Deus e a revelação. Depois não nos cansamos de repetir: um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento, daqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos. Todos os homens não são filhos de Deus. Somente entre os homens egoístas é que se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Justiça de Deus. É tudo isso que nós procuramos. Nós acreditamos em Deus, nós queremos acreditar na justiça dele. Mas nós ouvimos as notícias, por exemplo, de crianças que morrem à fome na Venezuela por capricho de um homem que, agarrado às suas convicções, deixa morrer os seus concidadãos à fome. E nós perguntamos: como é que é possível isto? Como é que eu posso compreender um Deus justo, onde um país que era dos mais ricos da América do Sul está numa situação destas, por culpa de um homem e a sua equipa? Como é que um homem consegue levar milhões de criaturas a passarem necessidades? Como é que Deus não põe a mão a estas coisas? Qual a filosofia, queridos amigos, que nos pode dar uma resposta cabal em que a gente não desmorone, não vacile na nossa fé e na fé na justiça de Deus? Como é que nós podemos compreender estas aparentes injustiças se nós não admitirmos a reencarnação? Para percebermos que há uma causa por detrás disto. Na revelação. Como é bom, queridos amigos, nós sabermos que a morte não nos vai santificar, nem nos vai condenar perpetuamente. Mas que os Espíritos nos revelam que neste sistema migratório nós vamos trabalhando para atingir a nossa perfeição. E que quando chegarmos à condição de Espíritos puros, por força do nosso trabalho, onde eu posso dizer: eu já mereço isto, porque eu trabalhei para isto. E isto não é falta de humildade, meus amigos. Isto diz-nos Divaldo Pereira Franco. Com a graça de Deus, mas graças a mim, eu já mereço isto.
Eu já mereço isto. E isto, os Espíritos nos revelam, que afinal nós trabalhamos cá, no plano físico, trabalhamos lá, no plano espiritual. Num trabalho incessante, onde o trabalho não é um castigo, o trabalho é uma bênção que nos proporciona o estado de graça. E deixa sempre uma porta aberta ao arrependimento. Lembremos-nos, queridos amigos, do filho pródigo. A lição sublime que Jesus nos ensinou nessa parábola. Onde um filho arrogante disse: dá cá metade da massa que é minha, que eu vou para a estreinice. Gastou tudo quanto pôde, a ponto depois de não ter nada, ter que comer as botas juntamente com os porcos. Regressou ao pai. E o pai abriu-lhes os braços, com aquele coração inflamado de amor, onde ele via naquele filho não um pecador, mas uma criatura com uma potencialidade enorme de mudar a sua postura. Nunca o condenando, mas dando-lhe a oportunidade de ele se redimir dos seus erros. E ensinando ao filho mais velho que não devia de ser egoísta. Que ele disse: o teu filho andava perdido e encontrou-se. E nós não estamos aqui para o acusar, nós estamos aqui para o ajudar a levantar-se. Não sejas egoísta. Como é que Jesus nos ensina isto? E depois nós aceitamos um Deus castigador que nos condena perpetuamente por meia dúzia de erros que nós cometemos numa existência, se admitirmos uma só existência. Como é que é possível isso, queridos amigos? Na questão 222... Na questão 220, vai ser só ler. Na questão dos livros dos Espíritos encontramos profundamente desenvolvido o estudo filosófico que justifica a existência da lei da reencarnação como o único meio de não diminuirmos um dos atributos de Deus na sua bondade e justiça ao grau infinito. Ouvimos algumas vezes este raciocínio: Deus, que é soberanamente bom, não pode impor ao homem o reinício de uma série de misérias e tribulações. Isto é para aqueles que acreditam só numa existência. Acharão por acaso que há mais bondade em condenar o homem a um sofrimento perpétuo por alguns momentos de erro do que em lhe conceder os meios de reparar as suas faltas? Será que o pai daquele filho pródigo seria melhor pessoa a dizer: não, meu filho, tu gastaste metade da fortuna, desentende-te, vai comer brotas com os porcos, eu não quero saber nada de ti. Ou dar-lhe a oportunidade de ele se redimir. Então, e Deus não iria fazer uma coisa destas? A bondade suprema, a justiça infinita. Acabou. Vejamos de que lado estão as probabilidades e tomemos o problema sob outro ponto de vista, fazendo sempre a abstração do ensinamento dos Espíritos e unicamente, portanto, como estudo filosófico. Reparem que a Kardec carrega neste sentido um estudo filosófico. Se não há reencarnação, não há mais do que uma existência corporal. Isto é evidente. Se na nossa existência corporal é única, a alma de cada criatura foi criada por ocasião do nascimento, a menos que admitamos a anterioridade da alma. Mas se nós admitirmos a anterioridade da alma, nós podemos colocar a questão: se ela existia, qual era a sua condição? Como era a alma? Se nunca tinha encarnado, como era ela lá? Tinha consciência de si mesma? Quais as capacidades intelectuais e morais dessa alma que nunca passou por prova nenhuma? Como é que Deus o criou, essa alma? Será que ele tem lá um armazém de estoque e tem penduradas uma série de almas para depois? Mas qual é a condição disso? Admitindo uma só existência. Em suma, em que condições nasce a alma para a vida? Qual é a condição primordial? Em primeira instância, qual é essa condição? De onde vem permite-nos colocar estas questões. De onde vem a aptidão extra-normal de algumas crianças de pouca idade para esta ou aquela ciência, enquanto outras permanecem inferiores ou medíocres por toda a vida? Ponto 4. De onde vêm para certas crianças os impulsos precoces de vícios ou virtudes, esses inatos de dignidade ou de baixeza, que contrastam com o meio em que nasceram? Pais virtuosos e que têm um filho completamente destrambelhado. E pais destruturados, conflituosos
e tenho no que eu sei um filho tranquilo, respeitador. Como é que nós podemos justificar isso? Porque há selvagens e homens civilizados. Queridos amigos, assim, isto foi um ponto de vista feito por Allan Kardec. Sem dizer assim, vamos pôr numa posição neutra. Nem somos isto, nem somos aquilo. Vamos ver para que lado é que cai a razão. Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem admitir uma hipótese mais do que a outra, diremos que se pudéssemos escolher, ninguém preferiria um julgamento sem apelo. Este é o estudo filosófico que Allan Kardec faz à questão da reencarnação, que eu convido a todos a ler, profundamente, para nós percebermos realmente e podermos interiorizar e aceitar a reencarnação como uma realidade. E isso vai nos permitir, como disse a Filipa ontem, a que o nosso comportamento muda radicalmente, porque sabemos que, por força da reencarnação, isto traz-nos consequências. E que aquilo que nós semearmos hoje terá um plantio, terá uma colheita em função daquilo que nós plantarmos. Muito bom dia a todos e obrigado.